Olá, alunos, tudo bem? Na última videoaula, nós falamos sobre transformações geométricas tridimensionais. Eu falei sobre a translação tridimensional, escala tridimensional e comecei apresentando o primeiro caso da rotação tridimensional. Lembrando que numa rotação tridimensional a gente tem um eixo de rotação, no bidimensional era um ponto de rotação, mas no tridimensional é um eixo de rotação. Na videoaula anterior foi apresentado o caso quando o eixo de rotação era um dos eixos cartesianos, o x, o y ou z. Nessa videoaula agora, a gente vai ver o caso, vai começar com o caso da rotação, quando o eixo de rotação é paralelo a um dos eixos cartesianos. Ele não coincide com o eixo cartesiano, mas ele é paralelo a um dos eixos cartesianos. Então, a rotação em torno de qualquer eixo pode ser obtida como uma combinação de rotações e translações, que nem é o caso aqui nessa segunda forma. No caso especial, quando o eixo de rotação é paralelo a algum eixo de coordenadas, obtemos a rotação desejada fazendo 3 passos. Primeiro passo, você vai translaçar o eixo de rotação que é paralelo a algum eixo de rotação para que ele coincida com o eixo de rotação com ele é paralelo. Então, translade objeto de forma que o eixo de rotação coincida com o eixo paralelo de coordenadas. Então, se o eixo de rotação, por exemplo, era paralelo ao eixo x, você vai transladar ele até ele coincidir com x. Se ele era paralelo ao y, você vai transladar ele até ele coincidir com y. Segundo passo, executa a rotação. Em que eixo cartesiano? Se o eixo original era paralelo ao x, no primeiro passo você transladou esse eixo paralelo para coincidir com x, você vai rotacionar em torno de x. Agora, se o eixo paralelo de rotação, que era paralelo, por exemplo, ao eixo y, você transladou ele para coincidir com y. Aí você vai executar a rotação em torno de y. Então, qual eixo, a rotação sobre qual eixo vai ser, vai depender de inicialmente o seu eixo de rotação era paralelo a que eixo cartesiano. Terceiro passo, translada o objeto de forma que o eixo de rotação é movido de volta à sua posição original. E aqui a gente tem, nesse próximo slide, umas imagens disso. Então, imagine esse caso aqui. Então, aqui eu tenho uma pirâmide, eu tenho o sistema de coordenadas do mundo, ou seja, os 3 eixos cartesianos, x, y e z. E aqui, tracejado em vermelha, eu tenho meu eixo de rotação. Observe que meu eixo de rotação nessa imagem, ele não é nenhum dos eixos cartesianos, que era o primeiro caso que foi ensinado na última videoaula. Ele é o caso que eu estava tentando explicar agora, que é quando o eixo de rotação é paralelo a um dos eixos cartesianos. Então, nesse caso aqui, esse eixo de rotação, visualmente eu consigo identificar que ele é paralelo ao eixo de cartesiano x. Primeiro passo, transladar o eixo de rotação para ele coincidir com o eixo x. Então, aqui ele foi transladado, se você transladou o objeto aqui, ele teria que descer um pouco o eixo de rotação, né? Então, o objeto desce junto, você vai aplicar essa translação no objeto também. Aqui o eixo de rotação tracejado vermelho não foi desenhado porque ele está exatamente em cima do x, tá? Segundo passo, rotaciona o objeto usando o ângulo θ. Rotação em torno de que eixo? Em torno do eixo x, porque esse era o eixo cartesiano ao qual o meu eixo de rotação era inicialmente paralelo. Último passo, terceiro passo, translade o eixo de rotação para sua posição original. Então, aqui está meu eixo de rotação na mesma posição original e agora meu objeto está rotacionado segundo esse eixo de rotação aqui, nesses 3 passos. Então, para um eixo de rotação paralelo ao eixo x, que nem foi o exemplo anterior, a sequência de transformações sobre um ponto P é dada por... Então, você tem, lembrando, você tem 3 passos. O primeiro passo, em termos de matrizes, é a última matriz. Então, primeiro passo, segundo, terceiro. Então, essa matriz de translação inversa aqui é o primeiro passo. Transladar o eixo de rotação de forma que ele coincida com o eixo qual ele é paralelo. No caso, x, né? O segundo passo é essa rotação em x com ângulo θ. Vai ser sempre em x? Não, vai depender da localização inicial do seu eixo de rotação. Terceiro passo, essa última matriz aqui que vem a ser a primeira, porque lembrando, em termos de matriz é de trás para frente.
E aqui é a translação que leva o eixo de rotação de volta à sua posição original. E essa matriz composta, que é formada por essas três matrizes, é multiplicada pela matriz coluna do ponto, que vai te dar a matriz do ponto que sofreu essa transformação geométrica. Ou seja, a matriz composta de rotação é dada pela matriz de translação, vezes a matriz de rotação com ângulo θ em x, vezes a matriz de translação inversa. Tá. Existe um terceiro caso, que eu não vou entrar em detalhes, que é quando o eixo de rotação não é paralelo a um dos eixos coordenados e nem é um dos eixos cartesianos. É o que eu chamo de eixo de rotação arbitrário. Ele, por exemplo, usando uma imagem aqui, ele poderia estar nessa direção aqui, por exemplo, meio diagonal em relação a x e a y. Então, ele não é um dos eixos de rotação e ele não é paralelo a nenhum dos eixos cartesianos. Então, nesse caso, algumas transformações adicionais são necessárias. Também são necessárias rotações para alinhar o eixo de rotação com o eixo de coordenadas escolhido e para trazer de volta o eixo de rotação para a posição original. Nesse caso aqui, você vai fazer uma série de manipulações que incluem translações e rotações, de forma que seu eixo arbitrário geralmente coincida com o eixo cartesiano que você escolheu, que por padrão geralmente é o z. Aí você faz a rotação em z e faz uma série de translações e rotações de volta a levar o eixo de rotação de volta à sua posição original. Só que isso geralmente é um pouco mais complicado. Envolve, por exemplo, vocês terem uma ideia, uma sequência de 7 transformações geométricas. Então, são 7 matrizes multiplicadas, o que torna ele meio longo. Então, eu coloquei esse conteúdo aqui como apêndice. Se algum de vocês estiver interessado nesse assunto, é só ver o apêndice, então, na seção 6, tá? Mas então saibam também que, na verdade, o eixo de rotação ele não precisa ser necessariamente um dos eixos cartesianos ou paralelo a um dos eixos cartesianos. Ele pode ser totalmente arbitrário, ter qualquer direção e orientação. Vamos ver um exemplo aqui. Então, considere esse objeto tridimensional que é um cubo e a tabela de vértices que define sua geometria. A gente sabe que um cubo tem 8 vértices. Aqui eu só estou apresentando os vértices visíveis, tá? Então, de P1 até P7. Teria um oitavo vértice aqui que não é visível, mas ele existe, tá? Porque é um cubo. Tá. Ok, eu tenho a geometria dos vértices e como os vértices se ligam entre si. Eu quero o seguinte, então, dê a matriz composta de transformação geométrica necessária para aplicar ao objeto uma rotação de 90 graus, no sentido anti-horário, em torno do eixo definido pela aresta P3, P2. Então, meu eixo de rotação é uma das arestas do objeto. Sim, a gente pode fazer isso. Estou falando também que a minha rotação é 90 graus. O que significa ser 90 graus positivo é no sentido anti-horário desse eixo de rotação definido pelos vértices P3, P2. Além da matriz composta, eu também quero as coordenadas finais do ponto P6, que é esse aqui, depois de aplicada essa rotação em torno do eixo de rotação formado por P3, P2. Então, vamos lá. Lembrando que, eu vou fazer a solução aqui, mas lembrando que as coordenadas de P2, voltando aqui, então vamos estudar um pouco em P2, P3 aqui primeiro. P2, as coordenadas dele é 6, menos 1 e 2. P3 é 6, 1 e 2. Se a gente comparar esses dois pontos, a gente vai ver que, nossa, eles têm a mesma coordenada x. Ok. Eles têm a mesma coordenada z, que é 2. A mesma coordenada x, que é 6, mas eles diferem coordenada y. Tem um que está na altura menos 1 e tem um que está na altura 1. Significa o quê? Então, aqui, se vocês fizerem os cálculos, vocês vão ver que esse aqui não é um dos eixos cartesianos. E ele, na verdade, está paralelo a um dos eixos cartesianos, que é qual? A coordenada que difere aqui, que é o y. Então, ele está na mesma coordenada x, está na mesma coordenada z, só que os dois pontos estão em diferentes alturas em y. Então, na verdade, eles são paralelos, é um eixo de rotação paralelo ao y, que era o caso que a gente acabou de ver.
Tá, dicas. Para rotação, a gente vai precisar do cosseno de 90 graus e seno de 90 graus. Dicas: cosseno de 90 graus é igual a zero e seno de 90 graus é igual a 1. Então, minha matriz de transformação geométrica composta é dada. Primeiro passo, eu vou levar esse eixo de rotação definido pelos pontos P2 e P3 de forma que ele coincida com o eixo Y. Como que você faz isso? Negativando a coordenada X deles e a coordenada Z deles e não alterando a Y. Então, seria Tx igual a menos 6, Ty igual a 0 e Tz igual a menos 2. É o primeiro passo, que é a última matriz aqui. Segundo passo, isso aqui é um eixo de rotação que está paralelo a Y. Então, a rotação aqui é em torno de Y, tá? Muita atenção nisso. Com ângulo de 90 graus positivo, que é anti-horário. Aqui está minha matriz de rotação. Aqui viria o cosseno de 90 graus, só que ele é zero, então ficou zero. Aqui viria também meu cosseno de 90 graus, só que é zero, ficou zero. Aqui é o seno de 90 graus, que é 1, e aqui é o menos seno de 90 graus, que é, então, se era 1, ficou menos 1. E o resto da matriz é preenchido como se fosse a matriz identidade. Essa aqui é a matriz inversa dessa aqui. Então, eu estou levando nessa primeira matriz, que na verdade é o meu último passo, o eixo de rotação de volta para a sua posição original. Então, eu vou fazer Tx igual a 6 e Tz igual a 2, Ty igual a 0. Tá. Sequência aqui é multiplicação de matrizes, lembrando que é aquela multiplicação linha por coluna, tá? Não é a multiplicação elemento por elemento. Então, por exemplo, para esse primeiro elemento aqui, você vai multiplicar esta linha por essa coluna. Então, essa primeira matriz foi obtida pela multiplicação dessas duas aqui. E depois é só repetir essa aqui. Então, por exemplo, esse primeiro elemento é obtido multiplicando essa linha por essa coluna. Então, tem 1 aqui vezes 0, 6 vezes 0, 0. Depois, essa linha aqui por essa coluna. Vai dar 0 vezes 1 aqui, 0. Depois, essa linha vezes essa coluna. Vai dar 1 vezes 1, 1. Depois, essa linha por essa coluna. Vai dar 6 vezes 1, 6. Esse elemento aqui, segunda linha vezes primeira coluna. Esse elemento aqui, segunda linha vezes segunda coluna. E por aí vai. Tá, multiplica essas duas matrizes. Vai dar essa aqui. Por enquanto, só repetir essa matriz aqui. O próximo passo é multiplicar as duas também linha por coluna. Aqui é simplesmente a cópia dessas matrizes. Então, eu tive que mudar de slides, então eu simplesmente copiei essas duas matrizes, tá? É as mesmas duas matrizes que estão aqui. Você vai multiplicar essas duas matrizes aqui. Vai dar essa matriz aqui, que é o resultado da multiplicação daquelas três matrizes. É a matriz de transformação geométrica composta, que vai fazer a rotação em 90 graus no eixo de rotação definido pelas arestas P3 e P2. Ok. Mas lembra que eu tinha pedido outras coisas? Também tinha pedido as coordenadas finais do ponto P6 depois de aplicada essa rotação. Lembrando que P6 aqui é a coordenada 610. Então, você pega a matriz de rotação composta, que é essa aqui, e multiplica pela matriz do ponto 610. Então, 610 e o fator homogêneo 1. Se você fazer essa multiplicação, vai dar 4, 1, 2, 1. Significa o quê? Que o ponto P6, depois de uma rotação em 90 graus, usando como eixo de rotação o ponto P3 e P2, o ponto P6 vai estar na posição que antes estava na posição 610, vai estar agora na posição 412. Lembrando, isso aqui é um cubo. Se eu fosse calcular teoricamente, se eu fosse rotacionar o cubo inteiramente, eu teria que rotacionar, aplicar essa mesma matriz composta em todos os vértices aqui. Mas por simplicidade eu pedi só o ponto P6. Mas o correto seria aplicar sobre todos os vértices. Como deu para ver nos exemplos anteriores, como que é a composição de transformações tridimensionais? Da mesma forma que a bidimensional, multiplicação de matrizes, porque elas estão usando coordenadas homogêneas. Então, todas as transformações geométricas são dadas por multiplicação de matrizes. Então, assim como nas transformações bidimensionais, as transformações tridimensionais são compostas multiplicando as matrizes. Normalmente, a transformação mais à direita, ou seja, a última, será a primeira a ser aplicada, é o que eu chamo de trás para frente.
É necessário observar se a PI gráfica utilizada é pós-multiplicada, da direita para a esquerda, ou pré-multiplicada, que nem outras APIs. O OpenGL que a gente está usando aqui é pós-multiplicado, então é da mesma forma, de trás para frente. Tá. Nessa videoaula também eu vou falar de outras duas transformações tridimensionais que são a reflexão e cisalhamento. Lembrando que a reflexão e cisalhamento também existia no bidimensional, então eles também existem no caso tridimensional. Começando então com a reflexão. Então, a reflexão tridimensional é semelhante à reflexão bidimensional. Pode ser definida como uma rotação de 180 graus sobre um eixo de rotação. Por exemplo, se a reflexão tridimensional for sobre o eixo Z, significa o quê? Que x' é igual a x, y' igual a y, só que z' é igual a menos z. Isso, definido em matriz, é exatamente essa matriz aqui. É a matriz identidade, mas aí o que você tem, que seria responsável pela coordenada z, que é a terceira linha, a terceira coluna, fica negativado, o que vai dar o efeito que z' é igual a menos z. Da mesma forma, você tem reflexão relativa ao eixo x, que aí você negativa somente a coordenada x, por isso é a primeira linha, a primeira coluna que é afetada, que seria x' igual a menos x, y' igual a y, z' igual a z. E por último, você tem a reflexão em torno de y, que aí você vai negativar o 1 na segunda linha, segunda coluna, que seria igual a x' igual a x, y' igual a menos y e z' igual a z. Existe reflexão em torno de mais de um eixo? Existe, mas por simplicidade aqui eu vou considerar somente os três eixos cartesianos. Por isso também que geralmente a gente fala, tipo, não coloque valores negativos na escala. Por quê? Se você colocar um valor negativo, por exemplo, na escala, ele vai substituir o fator de escala aqui por esse valor. Aí vai virar uma reflexão, se for, por exemplo, menos 1. Então, por isso que a gente fala, não coloque valores negativos na escala. Uma curiosidade. Principalmente no OpenGL. Tá, falando do cisalhamento, que em inglês chama shearing, com SH. No começo. Então, o cisalhamento tridimensional, ele é semelhante ao cisalhamento bidimensional, ele vai distorcer um objeto em direção a algum eixo. Aqui eu vou considerar os três eixos cartesianos também, x, y, z, começando pelo z. Por exemplo, cisalhamento 3D em relação ao eixo z é dado pelo seguinte. Se eu estou fazendo cisalhamento em relação ao eixo z, eu não vou alterar a coordenada z. Então, z' igual a z. Mas eu vou alterar a coordenada x e y, somando as coordenadas x e y, algum fator de contribuição em relação a z. Então, x' vai ser igual a x, ou seja, a coordenada original, mais o fator de cisalhamento aqui relacionado a x vezes z, ou seja, uma certa parcela de z. O fator de cisalhamento ele pode ser maior que 1, menor que 1. O y' aqui vai ser igual à coordenada y original, mais o fator de cisalhamento, só que agora em relação a y, que fica aqui na segunda linha, terceira coluna, vezes a coordenada original z. Então, tanto ao x quanto a y vai ser somado um pouquinho do z. Quanto? Vai ser definido por esses dois parâmetros aqui, que são os fatores de cisalhamento na direção de z. O SHZX, que vai aqui em cima, tá? E o SHZY, que vai aqui. Então, observe aqui os fatores de cisalhamento, eles ficam na terceira coluna, que é responsável pelo eixo Z. Lembrando que essas matrizes aqui correspondem a... Essas equações correspondem a essa matriz aqui. Temos o cisalhamento na direção do eixo Y também. Na direção do eixo Y, a coordenada Y não se altera. Então, y' igual a y. Mas as outras duas coordenadas, x' e z', além de receber a coordenada original, no caso de x', x, vai receber também algum fator de y multiplicado pelo fator de cisalhamento. Então, x' igual a x mais SHYX vezes y, y' igual a y, e z' igual a z mais SHYZ vezes y.
Os fatores de cisalhamento aqui, SHYX, vai multiplicar por Y, tá? O SHYZ, aqui o YX vai multiplicar na equação de X. O SHYZ, o Z aqui, já que tem o Z aqui, vai multiplicar pela equação de Z. Só que ambos estão multiplicando em relação a Y. Então, eles ficam o quê? Na segunda coluna, que está relacionado à coordenada Y. Então, SHYX aqui na segunda coluna, 1, que refere ao Y igual a Y. E o SHYX aqui na terceira coluna. Mesma ideia aqui, só que agora o cisalhamento 3D em relação a este X. Você também tem dois fatores de cisalhamento, lembrando que eles não precisam necessariamente ser iguais. E aí, a coordenada x não se altera, que seria representado por esse 1 aqui na primeira coluna, que é x' igual a x. Só que o y e o z vão ser somados as coordenadas originais deles a algum fator de x, determinado pelos fatores de cisalhamento aqui, que são SHXY e SHXZ. O XY vai multiplicar por x e vai entrar aqui na equação do y. O SHXZ vai multiplicar por x e entrar aqui na coordenada do z. E eles ficam em que posição que vocês estão multiplicando pelo x? Na primeira coluna, que está ligado ao eixo x. Por essa videoaula é só, pessoal. Então, na próxima videoaula, a gente vai continuar falando de transformações geométricas 3D, mas a gente vai falar de transformações entre sistemas de coordenadas 3D e a programação PGL dessas várias transformações geométricas que a gente viu nessas últimas videoaulas. E por hoje é só.